Ora, muito boa tarde. Hoje temos o nosso convidado, conhecido por o Mestre Zego, encantado pelo futsal, por ensinar. Vai ser certamente muitos minutos de magia dedicadas ao Mestre Zego. Está combinado para ser às 17, mas nós vamos entrar mais cedo para criar aqui algum aglomerado de pessoas para poderem fazer as suas perguntas, as questões, opinião também. Portanto, fará todo o sentido isto que eu estou a dizer. É uma questão de estarem à vontade e disponham. Ora, cá está, direto. Já sabem, isto é o Futsal Talks. Já cá tivemos André Lima, André Coelho, tivemos também Pisco. Havemos de ter muitos mais. Olá, mestre, como está? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, aqui chegamos no inverno paulista, né? Ok. Que é bem ameno, né? Aqui está assim, em Portugal. Perdão? Eu estou a dizer que aqui em Portugal está chuva, está cinzento. Bom, então tá bom, eu gosto de chuva. Eu gosto de jogar na chuva. Bem disposto, gosto de jogar na chuva. E como eu digo sempre, anos, com certeza. como eu digo sempre, eu vou tentar colocar aqui o meu aparelho. Dá para me ver bem agora? Espetacular. Ótimo. Creio que está a cair com a sua camisola do Cadence SFC, do Soccer e Futsal Club de Chicago. Isso mesmo. Muito bem. Exatamente. E o Zego é diretor dessa escola? Eu sou uma espécie de head coach, né? Head coach é o diretor. Ok. E eu tenho ótimos companheiros, né? Excelentes companheiros. Tem 2 rapazes ali muito dedicados aos meninos. E a gente cuida de uma meninada grande lá. É uma escolinha. Dos 7 aos 12 anos, creio. Sou o chefe dos meninos lá. E estou contente, né? Contente lá, só que eu fui fazer uma visita à Espanha e a Portugal, aí pegou o Covid e eu tive que voltar para São Paulo, não pude retornar aos Estados Unidos. Sim, eu sei dessa história. E, portanto, está retido no Brasil face a esta pandemia. Esperemos que seja breve. Apesar de que eu até iria aqui abrir aqui um precedente e falar dessa mesma situação, porque está-se muito a falar do jogo fora da quadra, numa altura tão complicada, quando sabemos que temos, se calhar, jogadores a passar algumas dificuldades, que se calhar nem respostas têm dos clubes, se calhar os governos não estão a dar também devida atenção a isso, mestre. O que é que acha? Acha que há jogadores a passar por essas dificuldades? Olha, eu acho que eu vou alterar aqui que a minha noiva precisa trabalhar, eu vou mudar de lugar. Esteja à vontade. Se quiser desligar. E deixa eu pegar aqui. Então eu acho que realmente tem muitos jogadores, muitos jogadores e trabalhadores de... Olá? Está me ouvindo agora? Estou. Com um bocado de eco, mas estou. Ótimo. Deixa-me estabilizar. Ok. Então, a dificuldade é grande, né? É grande. A gente vai ter uma avaliação melhor pelo lado econômico daqui a um mês e meio, né? E vamos ver quantas pessoas vão perder emprego, porque isso também mata, né? Sim, a falta de emprego também provoca. Mas eu estava-me a referir concretamente ao nosso futsal, porque estamos a olhar muito para o aspecto dos clínicos e dos diretos e debater e falar e muitas
e muitos workshops, mas estamos a esquecer-nos que há homens, há pessoas, há seres humanos que deixaram de jogar, que deixaram de receber e que estão com a vida, particularmente, se calhar, alguns deles, em dificuldade. E, portanto, acho que também faz parte do ser humano e de nós nos preocuparmos um pouco com isso. E, se calhar, se formos muitos, podemos ajudar nesse aspecto. É verdade. Mas não querendo desviar-me do nosso propósito, que também isto faz parte, obviamente. A nossa conversa, Pois é. Olha, eu estava aqui, eu não ouvi bem, mas eu espero, na minha opinião, a gente tem dois problemas e não um, né? Exato. Nós temos o problema de saúde e nós temos o problema econômico, né? O problema de trabalho. Exatamente. Não se pode olhar apenas um lado. Os governantes têm que olhar com cuidado os dois lados, né? Essa é a minha opinião. E aqui no Brasil, nós estamos aos poucos, alguns estados estão voltando, outros ainda não. Eu espero que pelo menos agora, comecinho de junho, se reanude, volte a um pouquinho do que era antes, né? Vamos rezar para isso. Pronto, e por isso é que eu peguei e disse que temos que nos preocupar, porque há clubes que não estão a pagar, há clubes que não falam sequer com os jogadores, há jogadores que podem estar a passar dificuldades, eles e a família, não é? Porque está-lhes a faltar o sustento, porque há jogadores que têm o plano A e o plano B, há jogadores que só têm esse plano, como por exemplo eu digo os estrangeiros, que têm que ir para um outro país e que de repente ficam sem poder jogar, sem poder fazer aquilo que melhor gostam e sabem, e ficam sem o sustento, têm que regressar, foi o caso do Zego, que fez uma viagem e teve que ficar no Brasil, não pôde ir para o seu destino, para os Estados Unidos. Felizmente, também temos pessoas, e são poucas, mas eu quero que sejam cada vez mais, que possam subsistir daquilo que já ganharam, enquanto o plano A futsal, enquanto o plano B futsal, porque sabemos que não é uma modalidade que dê sustento, não é profissional. E nós queremos construir um mundo melhor, mas um mundo melhor em todos os aspectos. E, portanto, temos que chamar a atenção dos clubes, temos que chamar a atenção das federações, diria das organizações públicas, neste caso o governo. Portanto, há uma série de situações, porque é verdade que temos a ter 1001 formações, estão a dar direito a créditos e porque são precisos aos treinadores. Mas temos que falar e pôr o dedo na ferida, porque é um momento complicado, é um momento difícil. Não nos vamos desviar, vamos então focar-nos. Zego, uma paixão enorme, encantado pelo jogo que é o futsal, que é a nossa paixão. Vamos agora. Por isso é que estou a ter estas interrupções. Vamos ter aqui alguns minutos dedicados ao mestre Zego, que este é o meu propósito, trazer aqui o mestre, um guru do futsal mundial, uma pessoa que eu tenho um orgulho tremendo por conhecer e partilhar, mas que reconheço de todo muito mérito naquilo que faz. E, portanto, Zego, já são alguns anos, queria que me dissesse o que foi o Zego como jogador. Bom, eu comecei a jogar com 9, 10 anos de idade. Eu primeiro jogava na rua, né? A gente jogava na rua ainda naquela época. Era uma época que podia se jogar na rua. Quando via um carro era raro, né? Era raro, a gente parava o jogo na rua para passar o carro. E daí eu fui para o meu primeiro clube, né? Fui para o primeiro clube, tentei a primeira vez, não me deram oportunidade. Na segunda vez o treinador ficou comigo. É o Juventus, aqui na Moca, que é um bairro aqui de São Paulo, onde o Pelé fez o gol mais bonito da carreira dele, dizem, né? Meu pai dizia que estava lá no jogo, né? Então, comecei a jogar com ele, mas fui só campeão pelo Juventus, que era um clube médio, né? Médio, não era um clube forte, com 16 anos, como infanto juvenil. Foi uma alegria grande. Uma alegria minha,
e uma alegria do nosso treinador, que era um pai para todos, né? Todos nós. Daí foi rápido, aí eu fui para o Corinthians com 17 anos, nós ganhamos do Palmeiras adulto, que era a melhor equipe do mundo na época, né? Conseguimos, demos uma sorte, foi até curioso, porque esse treinador nosso, quando nós chegamos na semifinal e ganhamos, até foi um gol meu, eu entrei no último minuto, empatei o jogo e nos classificamos, eu com 17 anos. Isso já no Corinthians? Já no Corinthians, já no Corinthians. E aí, porque o Juventus parou, o Juventus não quis disputar esse estadual adulto, né? E convidaram a gente e a gente foi jogar. E foi um jogo que o Palmeiras dominou, né? Mas o nosso treinador, quando nós ganhamos a semifinal, o diretor veio estourar uma champanhe. Aí o nosso treinador falou, não, vamos deixar para a final. E a gente olhou bem para o nosso treinador, mas como? Esse cara é louco, né? Vamos ganhar do Palmeiras como? Éramos uma meninada e mais um ou dois veteranos. Bom, foi um jogo que o Palmeiras dominou completamente. O nosso goleiro o Bagaço pegou tudo. O apelido dele era Bagaço. Deu até um susto na gente, porque 2 minutos, nós estávamos ganhando 2-0, temos 2 chutes, fizemos 2 gols. E o Bagaço levou uma bolada, entre muitas que ele levou uma bolada na cara e desmaiou, né? E o nosso massagista era um afro-brasileiro forte, grande, né? Foi lá e deu um tapão na cara do Bagaço e o Bagaço acordou. Foi um bendito tapa que ele deu no Bagaço. Acabou acordando. E todos esses tapas durante o seu percurso fizeram ser uma pessoa forte, uma pessoa que cresceu com toda essa experiência e que lhe deixaram marcas e ensinamentos, obviamente. Nem por isso, e temos aqui, e eu marquei, porque o Zego deixou uma grande marca e deixa. Está aqui o Ricardinho que colocou abraço ao melhor formador e melhor pessoa do mundo. Meu grande Zego. Grande abraço aí. É isso mesmo, é o Ricardinho, não sei se ele está aí a acompanhar-nos, pelo menos deixou esta mensagem. E, portanto, para ele também um grande abraço e o meu obrigado àquele que é, para mim, o melhor jogador de sempre, para sempre. Ricardinho, o nosso mágico. Mestre, e então, como atleta, ainda passou pelo Palmeiras, que eu sei que é o seu clube de coração, certo? O Palmeiras veio depois, né? Era a base da seleção brasileira e teve grandes passagens, né? Joguei com grandes companheiros, né? Alguns deles já estão falecidos, Sorágio, Darcy, faleceram ano passado e foram grandes companheiros, né? Saudades deles, né? E com essa equipe é curioso, porque com essa equipe nasceram todos esses movimentos, já diagonal, paralela, né? A gente ia num bar ali de frente depois do treino, e a gente, olha aí o Ricardinho, e a gente depois do treino, a gente ia conversar sobre movimentos, tomava às vezes um copo de cerveja, comia alguma coisa. Fazia parte. E aí nasceu a paralela, nasceu a diagonal, foi o treino depois do treino, né? Aí nasceu todos esses movimentos, o pique falso, correr, brecar e voltar. Quebra. E nasceu a gente observando o basquetebol. Observando o basquetebol, a gente treinar, a gente aprendeu como eles faziam com os pés para se demarcar e os movimentos, né? Ok. E também passou pela seleção brasileira, onde foi nos sul-americanos, nos campeonatos ainda de futebol salão de 73, 75, 66, 77. Portanto, também uma larga e vasta experiência como internacional na altura dessa Confederação de Futebol Salão. Só havia nessa época futebol de salão na América do Sul, né? Então só havia sul-americanos. Aliás, foi num desses sul-americanos que acabou se lesionando os backs e os pivôs.
E haviam 4 grandes alas naquela época, né? Era o Sorage, o Leonel, o Kaká, eu. E nós surpreendemos, chegou na final, a gente sem back, sem pivô. E o treinador, nosso treinador estava muito nervoso, o Rubinho, né? Mas depois, nós não, até nós gostávamos de jogar juntos. Porque os grandes jogadores, eu acho que se entendem por telepatia, né? E acabamos surpreendendo, fizemos um jogo muito bom. E aí deu meu primeiro estalo para entrar no 4-0, anos mais tarde, depois quando eu parei de jogar. Por necessidade, e portanto foi uma ferramenta que apareceu naturalmente, porque foi o jogo que vos pediu isso e foi no jogo que fizeram essa tomada de decisão e que mais tarde o Zego veio a aprimorar e a aperfeiçoar. Diga, Zé. Foi o primeiro jogo televisado para o Brasil, viu? Desde Montevidéu. Muito boa memória, então. Muito boa, né? Terminando essa carreira fantástica, de qual teve todas essas referências e experiências, e certamente com muitos treinadores, com muitos jogadores de categoria, nasce o Zego treinador. Diga-nos como é que foi essa passagem e onde foi o início de toda essa carreira de treinador-formador. Bom, em 81, naquela época era difícil as coisas, né? Tanto pelo lado profissional quanto pelo lado de saúde. Eu tive um problema no joelho que isso me afetou bastante, né? Eu estava convocado, por exemplo, para a seleção de 1980, uns 2 meses antes, mas aí tive que operar o joelho. Em 81 eu resolvi, já que eu não posso voltar inteiro, vamos começar a treinar, né? Aí eu comecei com uma equipe de Santos, aqui perto, aqui na praia, perto de São Paulo, e com outra equipe que eu ia de vez em quando, 10 dias por mês, para Mato Grosso do Sul, que está perto da selva lá. E eu ficava nessas 2 equipes porque esses jogadores me motivavam muito pela vontade deles, né? E acabou dando muito certo, né? O time aqui de Santos foi várias vezes campeão do interior de São Paulo e uma das melhores equipes de São Paulo sendo amadora. E o time de Mato Grosso também chegou a 5º no Brasileiro, ali de Ponta Porã. E aí eu comecei a me meter no meio, né? Mas logo que eu entrei da Cruz, eu senti que esse era um outro jogo. Quando eu comecei de treinador, logo nos primeiros 10 dias eu falei, esse mundo aqui eu não entendo nada. Eu tenho que começar do zero. E eu acho que deu certo por causa disso. Eu já cuidava do juvenil e cuidava do grande. Aí quando os juvenis subiram, aí nosso time se fortaleceu muito. Então, aí eu fui aprendendo. Mas isso era método? A subida do juvenil foi método ou foi um acaso? Não, foi método mesmo. Eu falei, não, eu quero treinar. Quero treinar a meninada, porque eu sei que a meninada melhora rápido. Essa história que trabalho de longo prazo, eu nunca acreditei muito nisso. Cognitivo, eu acho como isso se chama. É o cognitivo das crianças, é muito mais rápido a percepção e a aprendizagem de todas as matérias que possam lhe estar a dar a ferramenta. Não tenha dúvida. Além do mais, se você ganhar a confiança deles, e se você falar, vamos treinar na hora do almoço, eles vão. Eu tive caso por exemplo, de meninas aqui em Santos, né? Aqui em Criciúma, que me pediram, além de treinar à tarde, de 4 às 6, me pediram para treinar às 5 da manhã, das 5 às 7. E hoje, daquelas 6 meninas, 4 estão na seleção brasileira. Muito bem. Eu tenho aqui uma foto de uma equipa feminina que o Zego está ali tapado pela minha essas meninas. Exatamente. Essas meninas. Essa número 4 até agora é da seleção brasileira. Eu acho que tínhamos... Saudades delas. Né? Saudades delas, saudades das meninas de Avilhó, bastante. Já vamos falar disso. Esta menina chama-se Gabi.
Gabi está no Atlético de Madrid. Está aqui. Essa que está de branco é verdade. Tem a Gabriela aqui, tem as meninas de vermelho são juvenis naquela época, e a número 4 é a Tati, que é capitã da seleção brasileira, de vermelho, que está de costas. Muito bem. E olha, está aqui alguém a dizer verdade. As crianças, quando gostam de treinar, a qualquer hora e em qualquer lugar. Depreendo, e eu sei quem é a Mafalda e tem o filho, desde já um abraço, Mafalda, do Estoril Praia, futsal, e ela tem o filho, ela lida com crianças e nem a propósito, ela diz, crianças quando gostam de treinar, treinam a qualquer hora e em qualquer lugar. É verdade, é fácil. Verdade. Mas já lá vamos falar disso mesmo. Zego passou pelo Toledo, em Espanha, pelo Raen, pelo Saeta, Freixeiro, Avilhó, por aqui também passou pelo Gramidense, Miramar, Benfica, mas já lá vamos. O Saeta é da Espanha, é da Colômbia, hein? O Freixeiro, qual é que é da Colômbia, já agora? O Saeta era uma equipe colombiana. Ok, Nacional Colombiano de Futebol Salão, exatamente. Saeta Futebol de Salão, é assim que se chama. Porque na Colômbia, segundo eu sei, e o mestre Zego, porque tem muito mais experiência que eu, e é um dos sítios que eu sei que já passou e que gostou imenso e que revê muitos jovens com talento, apesar de agora terem falhado esse mesmo Mundial em troca com a Venezuela, e deixamos já aqui a nota que o Mundial foi adiado para 2021, a mesma em setembro, portanto, era para ser 2020 e passou para 2021. Já é uma nota ontem da FIFA, portanto, só teremos Mundial Futsal 2021 na Lituânia na mesma. Passou por Espanha, Brasil, Portugal, Itália, Estados Unidos, onde está, Colômbia, que é o que agora vamos falar, Inglaterra, Venezuela, Marrocos, Vietnã, França, Rússia. Eu sei que o mestre esteve nos 5 continentes. Portanto, diz bem da sua qualidade, da sua vasta experiência e é um profeta desta nossa modalidade. Mas o que é que eu queria dizer? Eu sei que o mestre revê que a Colômbia é onde existem diamantes por lapidar, ou seja, a qualidade do jogador colombiano é inata. Concorda? Concordo, né? Lá existem 2 federações, né? Eles jogam pela FIFA e jogam pela AMS, né? AMF. E são jogadores de muito boas qualidades, né? Falta um pouco mais de organização enquanto há uma liga regular, né? Os meninos, para ganhar um pouco mais de dinheiro, eles jogam muito campeonatos comerciais. Eles não têm um clube definido porque os clubes não têm possibilidade de prender os jogadores. E isso é uma pena, né? Porque os meninos muitas vezes se desgastam, às vezes fazem 3, 4 jogos, às vezes, por dia. Então não é fácil treinar lá por esse aspecto, mas são jogadores de grandíssima qualidade. Entre eles, eu me lembro do Pinilha, né, que jogou muitos anos na Itália, sim, e do Angelotti. O Angelotti começou comigo também. Sim, o grande Angelotti, que é um dos mágicos magos da Colômbia, e ele também anda a espalhar magia por aí, mas eu sei que não se entendem as 2 federações ou confederações ou as 2 instituições que têm o futebol salão e o futsal, porque unidas e juntas podiam dar muito mais à qualidade do jogador colombiano. Exatamente. Exatamente. Aí a gente veria uma Colômbia de verdade mesmo, né? Zé, vamos falar daquilo que eu acho que foi a revolução, não para o futsal, mas naquela determinada altura, nos anos 80, que é o 4 em linha. E depois eu queria que você explicasse o 4 em linha, que se agora adotou e chama muito o 4-0. Mas para mim, porque eu ouvia falar, era o 4 em linha, porque vocês queriam romper o adversário, queriam ter linhas para desmarcar, queriam criar espaço nas costas desse mesmo adversário, com as tais paralelas, com as tais diagonais,
sejam elas curtas, compridas, a movimentação, para escolher a qualidade de passe do jogador em que a bola caía e que também a defesa que ia cair no melhor jogador que poderia romper esse mesmo espaço, porque ainda como atleta criou esse mesmo sistema, mas depois implantou muito bem como treinador. E, portanto, eu creio que foi nos anos 80 que deu prioridade e muito à posse de bola. Vamos falar um pouco disso, Zé. Ótimo. Bom, eu tive aquele estalo naquele sul-americano como jogador. Depois, eu comecei nos times de Santos. Essa equipe de Santos, que era a Citrosul, que o time lá de Mato Grosso do Sul, que era uma fazenda Itamaraty, a adotar... quando eu jogava contra equipes mais fortes, eu tinha que melhorar dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto técnico, esse é o mais importante, até mais importante agora. E o segundo aspecto, para eu jogar e ter mais possibilidade de ganhar contra as melhores equipes do Brasil, eu tinha que aumentar o meu tempo de posse de bola. Então, eu comecei a movimentar o time, né? Trazendo o pivô para a lateral. Eu queria ter 4 jogadores rápidos. Em vez de ter 15 minutos, vamos ver, contra uma equipe melhor que a minha, de posse de bola, se eu conseguisse ter 23, 24, 25 minutos, a minha possibilidade de ganhar aumenta. Exatamente. Né? Ter mais então, bola. Exatamente, eu irritava. Exatamente. Tem mais posse de bola, eu posso ter mais possibilidade de ganhar com um time tecnicamente superior. Mas aí tem que ter muita mobilidade. O desenho, veja bem, tudo em função da colocação do adversário. Tem gente que me pede assim, esse tem que tocar aqui e correr lá. Não. Eles têm que ver o adversário, pode estar 3 de um lado e 1 do outro, pode estar 4 juntinhos, pode estar 4 separados. Importante é fazer a leitura do jogo. E aí entra o individual. 2 pernas, o trabalho técnico, que é fundamental. O drible, o passe com as 2 pernas. Eu quero fazer jogadores tão bons quanto os melhores. Então, o trabalho técnico é essencial. Sim, só para não interromper o seu raciocínio, mas então, diga-me uma coisa, esse 4-0, esse 4 em linha, era baseado nos jogadores que já tinha ou tinha que trazer jogadores para adaptar a esse sistema? Não, eu nunca trouxe jogador de fora. Quando eu fui para um lugar, ainda que tinha 30 mil habitantes, 40 mil, eu falei, aquele lugar é o meu, né? Eu apenas, uma vez eu recomendei na Espanha, eu recomendei os meninos, Sidney Eduardo, o Adolfo e o Douglas, e o resto era espanhol. Era espanhol da sua cidade. Então, os ou português da sua cidade. O Zego, onde chega, os recursos já lá estão. E trabalha com esses mesmos recursos. E molda-os e adapta-os a essa situação. A esse modelo. Exatamente. Não é modelo. Agora, veja bem. Se eu vou para uma equipe já grande, suponhamos, eu vou treinar um interview, eu não posso mudar o esquema do jogo. Claro. Né? Eu colaboro no sentido de melhorar tecnicamente os jogadores. Aí já é outra história. Trabalho específico. É outra história. Isso mesmo. Entendido? Então, o 4-0 é um jogo de muita movimentação, é um jogo de basquetebol jogado com os pés, né? E era mais ou menos o que eu gostava de jogar. Eu não gostava de ter back do meu lado que não agredisse. Eu vi o menino Paulo Coelho, né? Sim. Paulo Coelho? O André Coelho. André Coelho, perdão. Perdão. Sim. E eu gostei que ele é um back que vai lá para frente. Né? O back, ele não tem medo. Exatamente. Da Cruz, o back é back quando o adversário tem a bola. Okay. Quando nós temos a bola, ele é um jogador a mais. Sabe um jogador Sabe um jogador que eu admiro? Os grandes back que eu joguei. Exatamente. Ele participa da movimentação, ele faz gol. Isso mesmo. E geralmente o pivô é mais lento do adversário.
E aí ele pode entrar nas costas. Sabe um jogador que eu admiro também por essa capacidade e que é tremendo? É o Rodrigo do Brasil, do Magnus. Agora capitão da seleção do Brasil. Tal e qual. Ótimo. Poxa, eu me lembro quando eu jogava, quando o Beck não ia para frente, tinha que jogar 3 contra 4. Pô. Algumas vezes no Brasil eu joguei com o Beck assim. Aí era duro, não era tão fácil jogar. A gente dava até um pontapé no traseiro do Beck para ele ir para frente, às vezes, né? Mas Empurrava ele para frente. Isso é interessante porque isso obriga o Beck, o fixo, a libertar-se e a fazer precisamente essas movimentações que ele não está tão confortável e habituado, e se calhar por isso é que ele também vai ter que olhar a baliza e se calhar atirar ao gol. Olha, eu tenho um amigo espanhol, Manolo Sevillano, que ele deu um termo correto para o menino. Ele tinha um menino lá o menino não gostava de jogar de back. Ele falou: você não é back, você é o organizador. Você é como naquela época do Maradona, você é como o Maradona, você é o organizador. Aí o menino o adorou, né? Ele carrega o piano, sim senhor. Eu acho esse termo mais apropriado do que o back, né? Eu acho até o termo mais apropriado. Organizador, ou líbero, ou qualquer outra coisa, né? Mestre, e deu aí um tónico para falar nem a propósito de duas pessoas, e vou falar destas duas, porque eu acho que são uns grandes exemplos, mas o mestre vai colocar outros, certamente, que foi o tal trabalho específico, e bem, que já não tem a ver só com o 4-0, mas, por exemplo, encontrou o Ricardinho, que já é o 6 vezes campeão do mundo, encontrou numa fase muito jovem da sua carreira, enquanto ainda estava a ser formado no Gramidense com a Carolina, depois no Miramar, depois mais tarde encontrou-o no Benfica, depois ainda voltou a encontrá-lo no Inter Movistar e sempre, se calhar, a passar a ensinamentos e o Ricardinho, ele próprio, a beber esses mesmos ensinamentos e à procura de algo ou de soluções. O Ricardinho, enquanto jogador, sei que muitos outros jogadores já passaram pela mão do mestre e que têm-os referenciados. E o Ricardo até disse, eu vou ler aqui uma expressão uma frase que ele disse, ensinou muito, punha-me a treinar com o meu pior pé, o direito, contra a parede. Que há muita gente que fala isso e que se calhar às vezes não faz, que custa. Costumava dizer, jogavam todos à vontade, menos o Ricardinho, ou seja, o Ricardinho só jogava com a perna má, ou seja, todos podiam jogar livre, mas o Ricardo, como tinha essa deficiência e você sabia que ele podia explodir e ser melhor jogador, ia só jogar com a perna má. E depois, o espanhol, o treinador, o mestre também, Jesus Velasco, aí de outra forma, que é aquilo que o mestre disse, que não ia implementar sistema nenhum, era adaptar, ia dar alguns ensinamentos e tentar melhorar, que é isso que Jesus Velasco lhe pediu, e bem, porque reconhece no mestre um excelente treinador. E ele diz, ele é uma pessoa de quem eu mais aprendi. Ou seja, já um treinador conceituado, formado, com muitos títulos, ele diz, ele é a pessoa com quem eu mais aprendi. É a minha referência máxima. É a pessoa que revolucionou o futsal. Ele mudou o estereotipo e mudou a maneira como vemos este desporto, neste caso, esta modalidade. E, portanto, são duas referências máximas, Diego. Eu queria que me explicasse o Ricardinho e me explicasse o Velasco. E depois, explicando o Velasco, queria falar depois de um tema que é o tal treinador de bancada do topo, que eu gosto e quero fazer essa observação aqui consigo. Bom, o Ricardinho, a Carolina até me lembrou, que eu já tinha esquecido a última vez que eu estive com ela. O time juvenil da Carolina, eu não me lembro agora o nome da equipe, mas terminou, fez um jogo bonito. O Gramidense. Ele fez um jogo muito bonito e quando terminou o jogo, eu fui cumprimentar a Carolina, né? Fui cumprimentar a Carolina e os meninos dela. Tinham ganho o jogo, eu gostei muito da equipe, né? Ali começou a gente conversar com a Carolina. Eu falei, Carolina, já que eu não
eu fazia um trabalho diferente no Freixeiro, né? Eu não podia entrar tanto para ensinar os treinadores e os meninos. Na Espanha eu consegui fazer isso. Então eu falei, Carolina, como eu tenho tempo, eu vou lá. Eu vou lá, posso um dia te ajudar? E acabei gostando, a Carolina gostou, abriu as portas. A Carolina entendia muito do jogo, entende até agora, né? Porque ninguém... Claro. Eu fiquei até abismado com a qualidade dela como treinadora. E aí eu conheci o Ricardinho. Conheci o Ricardinho e aí eu acho que a Carolina e eu temos o mesmo sentimento, é como um filho, né? É como um filho que a gente sempre pensa nele, mesmo longe, né? E aqueles outros meninos também, né? Mas o Ricardinho, a gente ficou tão feliz com o sucesso dele, né? E sempre torceu para isso e fez tudo para ver. Depois, o Jesus Velasco era meu jogador e eu lá em Toledo, eu coordenava toda a base. E eu tinha um espaço no adulto, mas não dava para ficar com todas as equipes. Eu ia caminhando, tinha 3 ginásios, ia caminhando de um ginásio ao outro. Aí eu coloquei, o Jesus começou a ficar de treinador de uma equipe, o Tino Pérez de outra, mas e aí eu ia dava 2 treinos, o Jesus Velasco dava 2 para os meninos, e aí a gente começou uma amizade grande. E eu tenho muito gosto, por exemplo, quando ele me convida para ir para a Espanha, de poder ver o jogo pela televisão. A gente vê o jogo pela televisão bastante. Bastante. E nesse intercâmbio de ideia acontecem muitas coisas interessantes. E aí, nessa época do Carra Castilha, eu ficava em cima. O Beto Aranha do Miramar, que foi para o Miramar, ficava embaixo. E teve no Benfica? No meio tempo eu descia. Aí eu me arrumava um jeitinho de ficar um pouco atrás do Beto no segundo tempo. E realmente, isso eu aprendi já desde o início. Eu tinha um rapaz em Santos, no meu primeiro clube, que quando ficava em cima, no meio tempo ele descia e ele não tinha tanta experiência de jogo. Mas ele via coisas que eu falava, não é possível que eu não vi isso. Então, quando você tem alguém lá em cima e no meio tempo, se você desce, te dá uma ideia, te ajuda um montão. Te ajuda muito. E aí você comete menos erros no jogo, né? Hoje fazem Mas isso. você... Mestre, hoje fazem isso, observam o jogo pela televisão, gravam, filmam, têm sempre audiovisual cá em cima a filmar, vão cortar, vão fazer a análise, vão fazer as jogadas, vão ao treino, vão melhorar. Mas não é no jogo. E o Zé começou a fazer isso desde muito cedo, no jogo, ao intervalo, e depois a 10 minutos do fim, creio eu, vinha até baixo e faziam a tomada de decisão caso o jogo pudesse ter ali algum pormenor. E, portanto, nesse aspecto, mas esse tal treinador que fica no topo tem que ter uma qualidade de jogo, tem que perceber muito bem, tem que fazer uma excelente análise e tem que ser uma pessoa competente e que também haja uma confiança nessa mesma equipa. Exatamente. Tem que ter a confiança. É um trabalho que você faz para o treinador da quadra. Ele é o head coach, ele é o treinador mais importante. A gente tem que se colocar no lugar da gente. A gente quer ajudar os meninos e o treinador. Tem que ser algo. Você tem que demonstrar essa confiança. E o Beto tinha total confiança na gente, né? Deixa-me aqui dar um exemplo, porque eu observo muito e tenho percebido, até porque quando estavam juntos, agora não, que o Velasco e o Chicho Ibanez, que sempre foi o adjunto dele e agora era adjunto também do Pérez no Inter Movistar, tanto que muitas das pausas técnicas, quem faz a palestra é o Chicho Ibanez, ou seja, isso quer dizer que há ali uma grande confiança, há ali muita informação que os dois, portanto, existe essa democracia, existe um conjunto de ideias, seja Velasco ou seja o Chicho, o tal observador do jogo que vai, em determinados momentos, fazer a tomada de decisão, porque eles são uma equipa que funcionam assim e aprenderam, se calhar, isso muito
e se calhar o Zico foi um dos responsáveis por isso mesmo também, diria eu. Isso eu aprendi desde o início, né? E eu falei, puxa vida, isso foi em 1981, né? E isso me ajudou um montão na minha carreira. Sempre eu adotei isso. Eu sempre pedi que o treinador fosse lá em cima. E outra coisa, o treinador de goleiros, eu sempre pedi para que ele escalasse o goleiro, e não eu. Porque ele está mais tempo com os goleiros, ele conhece os rapazes melhor do que eu. Então, e aí você divide o trabalho rende mais. Hoje em dia, né? As grandes equipas trabalham dessa forma, têm treinador só de guarda-redes. A tempo inteiro. Ótimo. E é importante que ele escale os goleiros. Né? Exatamente. Zico, está aqui uma pergunta. Eu acho importante. Ele entende melhor do que eu, né? Não... Sim. Treinador de goleiro entende de goleiro melhor. Eu entendo o goleiro com o pé. Com o pé eu entendo. Mas com a mão eu não sou. E que cada vez mais o goleiro, o guarda-redes, tem que se entender com o pé. Não o podemos proibir também, porque senão vamos cortar a evolução e isso impõe um medo da modalidade. Interrompe o conhecimento. Mas vamos deixar essa particularidade do 5-4 para o fim, do guarda-redes em linha, avançado. Vamos lá chegar, mas já deixamos aqui essa ideia. Eu queria aqui fazer esta questão porque o Pedro Barbosa colocou aqui. Quais são os movimentos padrão do 4 em linha do mestre Zé? Bom, veja bem, o aspecto aqui é a movimentação do pé, é esse o segredo, né? Quando o jogador de basquete pisa no chão, ele pisa com a ponta do pé. E ele faz com a ponta do pé direito e esquerdo e movimenta o corpo. Essa é a primeira coisa que eu trabalho. Depois eu trabalho 2 contra 2. Eu quero que eles se entendam bem, toca a bola, passa por detrás, né? Esqueci do nome em inglês até. Passa por detrás do homem da bola, pode roubar o homem da bola. O overlap, agora está muito na moda dizer o overlap quando passa por trás. Eu não vou direto nos 4, eu começo com 2. Aí depois eu busco um terceiro que se entende. Depois que você conseguir um quarteto, aí é mais fácil conseguir o 5º, o 6º, o 7º jogador. As diagonais, as paralelas eu uso bastante. Eu quero que eles façam a leitura do jogo. Por exemplo, eu tenho a saída de pressão quando a bola sai fora ou na lateral, que é a movimentação natural livre. Eu quero que enquanto o menino vai buscar a bola na linha lateral, os outros já estejam em movimento. Aí eles aprendem a se desmarcar. O movimento natural. E a criar então todo o adversário. Exatamente. Então, quando a bola sai fora, o adversário chuta a bola, sai fora, o movimento número 1 é um movimento livre. Porque aí o adversário não vai filmar o teu treino e vai dizer, ó, eles fazem essa e aquela, é uma coisa livre. Eu até achei curioso uma vez que me disseram, moço, depois que estava gravando um jogo das meninas, disse que eu tinha 32 jogadas de saída de pressão. E era uma só. Só que era uma diferente, aquela criação natural que o pessoal tem. Espontânea, mas que os jogadores... Espontâneo. Eu quero que eles vejam. Exatamente. Esse é o segredo maior. Compreende? Agora, o dia que quando eu for para Portugal outra vez, eu posso demonstrar isso dentro da quadra. É mais fácil do que demonstrar fora. Mas... recordamos que no ano passado o mestre esteve cá na Quinta dos Lombos, onde fez um clinic. E porquê é que o mestre não tem apresentações bonitas, PowerPoint, vídeos? Porque o mestre gosta na quadra, ter os meninos ou os jogadores, ter o público a interagir, a demonstrar e a praticar, que é isso que o mestre gosta. A primeira coisa que eu gosto, né, de estar dentro da quadra é ser um braço direito do treinador. Se eu conseguir, por exemplo, estar uma semana com esse treinador
ele vai dar sequência. Ok. Né? E Vai ficar depois preparado. está com os meninos também. Mas principalmente está com o treinador, ao lado dele, conversando dentro e fora da quadra. Porque a melhoria dele vai ser alegria para os meninos e a minha alegria também. Né? Então, a quadra é a quadra. Eu acho que todos os cursos teriam que olhar o lado prático até com mais atenção, que é isso que o pessoal gosta de ver. Ótimo. E é isso que o pessoal aprende. Zego, temos aqui outra pergunta e eu vou aqui, antes da pergunta, introduzir. Porque o Zego, e muito bem, defende que o jogador tenha que ser técnico, tenha essa essência e magia de poder balançar e contrabalançar e decidir com o aspecto técnico do jogo. Alguém que pergunta aqui, que é o Álvaro Almeida, diz assim: como criar jogadores autónomos, porém não automáticos? Que era o que se estava a verificar, que era os treinos estavam a deixar o jogo e os jogadores muito agarrados à tática e aos automatismos. O que é que tem a dizer aqui ao Álvaro Almeida sobre esta questão? É isso, a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. A gente, quando treina, sobretudo meninos ou adolescentes, a gente, na cabeça da gente, a gente tem que pensar como adolescente ou como menino. O que os meninos gostam de fazer? Jogar, né? Então, se eles jogarem bastante, aí você fala, não, mas precisa melhorar o aspecto técnico. Né? Então, vamos trabalhar a técnica e depois nós vamos jogar. Né? E tem que compreender os meninos. Primeiro isso. Depois, jogar bastante. Jogar bastante. Aproveita o tempo. Eu fui agora para a Espanha, quando estava na Espanha, eu tinha 1 hora de quadra. Antes para a parede. A parede vai tocando lá. Eu ganhava 1 hora. Era uma escolinha, às vezes veio 28 meninos, 4 goleiros. A gente meteu 3 times numa metade de quadra e 3 times na outra. Né? Aí os meninos adoraram a movimentação, tudo. O retorno da bola rápido em jogo. Por exemplo, se eu tenho 1 hora de treino, até dar o lateral vai demorar muito. Deixo isso para depois. Aí vou devolvendo rápido a bola. Eu fico de um lado, o outro treinador fica do outro, a bola sai fora, a gente devolve para o goleiro sair jogando com o pé. Né? Então, isso faz com que o menino jogue bastante. E outra coisa, incentivar os meninos no 1 contra 1. O 1 contra 1 tem um poder psicológico enorme sobre os meninos. Quando ele no 1 contra 1 se sente fortalecido, com coragem, com confiança, aí, meu Deus do céu, o jogo dele melhora um montão. Um montão. E as duas pernas, né? A perna esquerda e a perna direita. Ou seja, cuidado com a automatização. Um pouco de automatização. O resto é jogar bastante, movimentar. E o mestre ainda não tocou aí num aspecto que eu sei que aprecia e que gosta de ver isso num grande jogador, que é a visão periférica. Perdão, eu cortou aqui um pouquinho. Sim, mestre, eu estava eu a dizer que há aqui um aspecto que ainda não tocou e eu sei que o mestre gosta em particular disto que eu vou dizer e retém isso nos grandes jogadores, que é a visão periférica. Exatamente. Ou seja, vamos pensar comigo. Eu quero até que os treinadores pensem comigo. Quando te passam a bola, se você olhar fixamente só a bola, então você vai receber a bola e depois ver o jogo, né? Então o que faz? Vamos colocar um exemplo aqui. O que faz o Ricardinho? O Ricardinho, antes de receber a bola, ele está pensando. Os olhos dele circulam. Primeiro a gente precisa aprender, o menino precisa aprender a ver o jogo. Vendo o jogo, ele vai ganhar 1 segundo com o adversário. Se eu, por exemplo, antes de chegar a bola no meu pé, eu estou olhando para frente, para o lado, estou sabendo onde estão meus companheiros e o adversário, eu estou pensando antes. E essa, muitas vezes, é a diferença de um grande jogador. Muitas vezes, sem tocar na bola, ele joga. Ele vê, por exemplo, se eu tiver o Ricardinho do meu lado, e eu sei que ele precisa de espaço para driblar, eu toco a bola para ele e levo o meu marcador para longe. Que é o que o Inter fez muito bem nessas épocas todas, enquanto teve a vencer.
Exatamente. Então, primeiro ver o jogo. Antes até do trabalho técnico, é também saber ver o jogo. Se a bola vem da direita e esquerda, eu estou parado e eu domino com a perna correta, a minha visão de jogo dobra. Agora, se eu paro com a perna boa apenas, domino e giro o meu corpo, aí eu perco tempo e visão de jogo. Agora, quando eu vou de encontro à bola, eu saio pisando. O que eu não vejo, por exemplo, nessa pisada de antecipação, é pisar com a outra perna. Ninguém antecipa pisando com a outra perna. E é uma coisa que eu fazia muito quando jogava. Jogava a bola para mim, eu recebia uma pressão forte do adversário e eu saía pisando muitas vezes com o pé esquerdo. Né? Eu balançava o corpo. Isso. Né? É tal balançada que você pede à criançada para aprender antes de ter o contacto com a bola. E mesmo nessa conversa aqui, eu fico jogando, eu fico mexendo no meu corpo. É pena que não tem uma bola aqui, que senão... Mestre, nem a propósito, essa balançada agora fez-me recordar uma coisa que você fez com a criançada do Sub-19 da Quinta dos Lombos, que era, ok, vamos lá dar uma balançada, e eles balançavam para um lado, mas para o outro, muitos deles hesitavam. Tudo bem. E depois disse, então agora vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos e vamos imaginar. E aí eles ainda ficavam mais perdidos. E agora com bola. Há aqui uma situação que eu sei, Zego, conta. O Zego foi treinador de uma equipa de invisuais em Madrid. Eu creio que o Zego aprendeu muito mais com eles do que passou muito mais ensinamento a eles. Não tenha dúvida. Inclusive, nós tínhamos um pivô e nesse ano nós fomos até campeões nacionais de cegos totais, né? Porque tem duas linhas, cegos totais e parciais. Eu treinava os cegos totais. E é um pivô que estava com as duas pernas e drible. Eu falava, é impossível, como é possível isso, né? E aí eles me ensinavam como ensiná-los. E aí eles falam, Zego, começa, por exemplo, na parede, começa a 1 metro, depois a 1,5 metro, depois a 2. E quando eu fui para a Espanha, eu ajudava umas meninas lá do trocadeiro, e tinha uma menina muito forte, que chutava forte, mas eu não conseguia melhorar a direção do chute dela. Era uma pilita, era muito forte. Aí, treinando os cegos, e os cegos eu treinava à meia-noite, havia pouco dinheiro, era mais por vontade, mas eu sabia que eu ia aprender muito, e gostava muito deles. E foi isso que treinando os cegos, eu adotei isso para a menina. E a menina foi artilheira, foi campeã nacional. O time foi campeão nacional graças a ela. Muito boa parte dela, né? As outras também ajudaram, mas ela foi importantíssima. Mas isso foi importante na caminhada do Zego, e o Zego foi à procura dessa mesma experiência, dessa vivência, certo? Para perceber, para poder crescer um pouco mais ainda naquilo que desenvolve com os meninos. Olha, eu muitas vezes tenho um pessoal aqui que me liga, que fica 4 horas no computador e 1 hora na quadra. Aí eu falo para eles, faz o contrário. Fica 1 hora no computador e 4 horas na quadra. Né? Agora, o que eu não gosto muito de computador, eu gosto do vídeo. Aí no vídeo, por exemplo, eu pego o menino. Isso é bom o pessoal saber. Eu pego o menino e convido ele para ver um vídeo. Ele mais 2, né? Suponhamos. E vamos ver, por exemplo, um drible. Tira o som e vejo em câmera lenta. Um drible que ele perdeu a bola. Aí vamos estudar esse drible. Mesmo que a pessoa não tenha jogado, o treinador não tenha jogado, é importante que ele faça o menino pensar. Tá vendo esse drible? Se você tivesse tocado a bola um pouquinho mais para o lado, para trás, daria para passar. Mas não tem problema, da outra vez você tenta. O que você pode, além desse movimento, você podia ter feito outro. Ou vai pensando. Aí eles vão pensando. Que é uma coisa que me ajudava muito. Eu vi o Pelé de garotinho, com 19 anos, treinando, e eu vi que ele treinava sozinho drible com a bola. E aí no Santos. E aí eu comecei a fazer isso e me ajudou muito. Depois eu fui ver o Pelé. Em 73 vi um treino também lá, e ele estava fazendo a mesma coisa. É por isso que ele foi o Pelé também, né? Mestre, agora aqui
passando um pouco mais a globalidade, o mestre é um embaixador, porque, como eu disse aqui no início, já esteve nos 5 continentes. Eu disse aqui alguns países de referência, como Espanha, Brasil, Portugal, Itália e Estados Unidos, onde está ainda até aos dias de hoje. Colômbia, Inglaterra, Venezuela, Marrocos, Vietnã, França, Rússia, certamente ainda muitos mais, creio que terão sido 20, não tenho bem ao certo. Qual destes o marcou mais enquanto embaixador que transporta o futsal até aos 4 cantos do mundo? Olha, eu tive mais tempo na Espanha, né? Então, isso eu pude... A Espanha tem uma organização que me alegrou muito, né? Que eu tive possibilidade... Tive no Vietnã também 4 anos, né? Em Portugal foram 2 anos, mais 2 anos muito, muito bons. Era uma fase onde não era tão profissional o jogo, né? Portugal, em comparação à Espanha, o Zé Manuel que começou com a profissionalização maior, né, em Portugal, o Miramar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, eu não dizer qual que eu gostei mais, meu Deus do céu, eu gosto de todos. A experiência eu acho o seguinte, é enriquecedora em todos. Eu acho o seguinte, quando você vai para um lugar, na Colômbia a gente treinava na chuva, eu adorava treinar. O espírito de sacrifício dos meninos vai te contagiando, né? Então, o carinho que a gente sente por todos é igual. Eu não vejo uma escola espanhola, escola portuguesa, escola brasileira. Eu vejo o menino que sabe jogar mais e o outro que sabe jogar um pouco menos. O jogador que sabe jogar mais, para mim, é o jogador, né? É o jogador. Para mim, não tem escola. Qual é a escola portuguesa, qual é a escola espanhola, né? Eu sei que no Brasil se joga um montão, né? Tem categorias menores e tal, mas... Tem muitos recursos. Então, isso... É preciso entender que as categorias menores só existem nos países que antes eram da FIFOSA, né? Uhum. Isso é importante quando a gente conversar com a FIFA. Em primeiro lugar, antes de falar em ser olímpico, que todos os países que estão na Federação de Futebol de Campo possibilitem que organizem campeonatos para meninos, para miúdos. Então, isso em primeiro lugar. Depois vamos falar de ser olímpico. Massificar o jogo. O Zé que falou, temos que falar. Mas quem é que vai falar com esses senhores? Quem? Bom, nesse Mundial, você tem 6, 7 países que eram da FIFA que são mais fortes ainda, né? Sim. Agora entrou... A Argentina também estava na FUSA. Isso. Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, Itália, Rússia. Esse pessoal em bloco, inclusive quando faz falar de regulamento. Vamos ter uma coisa no regulamento que precisa mudar, que é você passar a pressão e o goleiro adversário está adiantado. Se você mudar, por exemplo, que o goleiro só pode receber a bola fora da área do seu jogador da sua equipe, se ele tocar fora é pênalti, aí você tem um jogo de 4 contra 4. Porque senão aí todo mundo fica rifando a bola, dando a bola para lá. E não perde o jogo ofensivo do 5 para 4, que era aquilo que eu estava aqui a dizer, para não se ter medo, para não proibirmos o guarda-redes. Continuamos a ter esse mesmo jogo de 5 para 4, mas não vamos deixar que ele faça cobertura aos 10 metros. Sim. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. A grande vantagem de você ter um guarda-redes que ataca bem, que joga bem com o pé, que você não precisa fazer aquela troca. Aquela troca que sai o jogador, o goleiro linha, o jogador linha e entra o goleiro oficial. Ele na dinâmica do jogo, quando o goleiro joga muito bem com o pé, você ganha tempo. Ele é que decide, né? Ele roubou uma bola e ele sai jogando. E nós queremos mais Ricardinhos, queremos mais Merlins, queremos mais Pani Varelas a decidirem no 1 para 1 e o guarda-redes não sair aos 10 metros na cobertura. Estamos aqui sem o direto do mestre Zego. Adversário.
e o adversário te pressiona, você não tem tempo para fazer uma jogada planejada. Se você... Ora, estamos de volta a 1 hora, limite do Instagram, distraídos, a conversa fluía, estávamos aqui com as tomadas de decisão, nem nos apercebemos que ia haver uma pausa técnica. Vamos de imediato chamar aqui o mestre Zego, espero que continuem todos por aí. Ora, a ver se o mestre Zego está por aí novamente. A Carolina também está por aí. Olá Carolina, boa tarde. Espero que esteja a gostar. Já falámos aqui algumas vezes da Carolina, por variedíssimas razões. Ora, vou ter que mandar aqui uma mensagem ao mestre Zego, aqui para o WhatsApp, a ver se o mestre está por aí. Já enviei mensagem, já aqui deve estar, já aqui está. Ora, cá está. Já temos aqui novamente o mestre Zego. Vamos continuar. Ainda temos muito para falar e estaríamos aqui horas e horas e horas com este senhor, que é para mim o mestre, encantado pelo jogo, pelo futsal, para ensinar formação. Mestre, ficámos no Instagram. Vez aqui, passou rápido. Foi. Passou bem. É sinal que a conversa está a ser interessante e produtiva e ótima. É verdade. Estava boa a conversa. Vamos seguir. Vamos seguir. Pronto. E estávamos a falar num tema delicado, mas que é interessante. E eu vou só aqui dar 2 pormenores. O Guita, que é um guarda-redes conceituado, dos melhores do mundo, de uma Liga Brasil, com muitos títulos, campeão do mundo, chegou a Portugal, ao Sporting, foi bem sucedido, é verdade. Tem o treinador Nuno Dias, e há uma coisa que eu soube e que lhe foi pedida, porque eu tento aprender para estar melhor preparado também, e uma coisa que ele teve que se adaptar muito rápido foi que no Brasil não lhe pediam cobertura. Lá está, sair fora da área e ir aos 10 metros, interceptar e fazer um 1 para 1 defensivo com o jogador criativo. E o Nuno Dias pediu-lhe isso. E, portanto, o Guita teve que começar a modificar também um pouco o mindset daquilo que ele estava formatado. Ele é um excelente guarda-redes e, portanto, houve essa adaptação ao futsal europeu e, neste caso, ao futsal do Sporting. E outra particularidade, e que é isso que eu não quero que se tenha, perder esse encanto, um 5 para 4 ofensivo. Há quem diga que o Guita não é guarda-redes, mestre. O Guita é um ala, porque faz gols. Não sei se me ouviu. Bom, olha, hoje eu vejo, atualmente eu vejo, pelo menos aqui no Brasil, que tem grandes goleiros, né? O que a gente pode melhorar para fazer um trabalho com os goleiros aqui, com o pé? Você, por exemplo, citar os goleiros que você tem, 3, 4 goleiros, a chegar a treinar com o juvenil, por exemplo, como jogador. Eu fazia isso com os meninos lá do Vietnã, com os goleiros. Eles melhoraram uma coisa de louco. E você pode... Mas aqui a ter alguns cortes, peço imensa desculpa. Tentar recuperar. Não me lembro, o me disse, Zego, quando a gente trabalha muito pé, a gente pega também melhor com a mão. Porque ele está mais dentro do jogo, ele está quente no jogo, né? Agora, inclusive deixar essa liberdade. Eu me lembro que o Cacau falou isso. Que o Cacau, quando o Iguita, o outro, né? O menino lá o rapaz lá do Cazaquistão, está no Cazaquistão. Que é brasileiro. Ele falou que no Brasil muito ele.
limitavam muito ele sair jogando. E o Cacau chegou lá e falou, vamos comigo, o regulamento é esse, né? O regulamento é para então vamos trabalhar nisso. E ele foi embora, né? E deu o pontapé inicial internacionalmente ao goleiro jogar com o pé, né? Foi mais ele. Mestre, tenho aqui, está-me a ouvir? Então. Não sei se perdi. Está-me a ouvir? Estou, agora estou. Ok. Estou bem. Ok. Eu estava aqui. Eu estou te ouvindo bem. Hein? Ok. Senão o mestre pode sair e tornar a entrar. É porque não estou a ver com a imagem e com cortes. Eu já perguntei aqui se estão a ouvir bem. Gostava que alguém me desse... Você deseja que eu saia ou não? É que eu estou a ouvir com muitos cortes, mestre. Ok. Então, vou sair então e retornar. Ok, obrigado. Ok. Vamos continuar aqui com o mestre Zego. Hoje, na live, um pouco mais prolongada. Por isso é que também começámos mais cedo. Começámos às 5 horas. Às 19 eu vou estar na Web Futsal. Hoje o convidado é o Paulo Mussalem. Vou estar na companhia dos meus já habituais colegas, companheiros. Um painel, diria, de peso pesado, com Marcelo Rodrigues, Bocão, Gilberto, Fabinho. E, portanto, já começa a ser um hábito às 19 horas de Portugal, Web Futsal. Hoje o convidado é o Paulo Mussalem. Amanhã teremos outro convidado aqui na Futsal Talks. Vou aqui adicionar o Zego, que já está por aqui outra vez, novamente. Não, já saiu. Já esteve. E, portanto, ainda temos aqui muitas coisas para falar com o Zego. Vou falar ainda, terminar esta parte de ele ser um embaixador no mundo desta fantástica modalidade. Vou-te fazer algumas questões, outras estão aqui que os internautas, quem nos está a acompanhar, também fez. Vamos falar do reconhecimento europeu e de Portugal. Vamos também falar da formação da base, porque também já são 17 artigos que escreveu para a Futsal 5x5, é o site do qual eu sou administrador, de futsal também, e portanto que patrocina este Futsal Talks, como é óbvio. Já falámos do treinador de palco, já vamos falar também se calhar um pouco da perna dominante, apesar do Zego já ter aqui introduzido essa mesma vertente, e cá estamos e cá temos Zego, ok. Não está fácil, já temos aí o Zego, grande mestre. Aí está. Tá me ouvindo agora? Perfeito, mestre. Ótimo. E a ver melhor ainda. Tá ótimo? Tá ótimo. Tá bom, então. Então seguimos, vai. Seguimos. Pronto. Dá corda aí. Estava a falar, senão não desenvolvemos. Estava a falar da parte, ficámos aqui na parte de ser um embaixador de 5 continentes, mais de 20 países, uma tremenda história, experiência e vivência que até aos dias de hoje nos passa. É verdade que já teve mais épocas, mais anos em Espanha, alguns por Portugal, no Brasil, mas há pessoas que o Zego marcou. E eu vou dar aqui um exemplo de uma delas. Já falou aqui do Manuel do Miramar, do José Manuel Leite. O Zego teve com ensinamentos a atletas, também a diretores, a treinadores, a dirigentes, porque todos lhe reconhecem esse mérito. E houve aqui um dirigente, o Mário Brito, que era irmão do Joaquim Brito, em que o Zego teve a particularidade de trabalhar os meninos do Freixeiro, e por isso é que foi uma formação e uma escola que deu frutos imediatamente, não na formação, mas que tinha uma boa formação. Naquele ano, felizmente, conseguiram construir uma equipa fantástica com Arnaldo, Pedro Costa, Formiga, Catatal, Luís Miguel, Joel. Estou aqui a ser injusto porque me vão falhar alguns, mas foram campeões, é verdade. E o Zego deixou lá uma marca. E o Mário Brito disse: tivemos a infelicidade de o encontrar muito tarde.
diz ele que se o tivesse encontrado mais cedo, se calhar mais vezes o Freixeiro poderia ter ou não hipótese de ter chegado a mais títulos. E, portanto, ele diz que foi adaptado o clube à equipa, ou a equipa ao clube. De certa maneira, o Zego terá contribuído para dar ensinamentos ao Joaquim Brito, que era ele o líder mentor da equipa, o treinador, e, portanto, que tinha habilitação e certificação para isso também. E, portanto, com as modificações introduzidas no método de trabalho, os resultados apareceram, não que fossem desse trabalho, mas iriam aparecer mais tarde. E verdade é que o Márcio, que vai hoje à seleção e é comendador e foi campeão da Europa... E o Joaquim da Cruz, o Joaquim Brito também teve muito mérito, hein? Sim. Uma pessoa muito humilde, com total liberdade, grande mérito. Me lembro dos dois com muito carinho, sim, hein? Com muito carinho, do clube também. E não posso esquecer aqui do filho dele, portanto, do Brito, Tiago. Né? Do Tiago, que era menino mesmo, era ainda... Era Benjamin, para aí, a escolinha. É verdade. E, portanto, são miúdos. Eu posso pedir aqui o André, o Ricardo, miúdos que passaram por lá, o Paulinho Rocha, sei lá, inúmeros que foram e que ainda hoje continuam na modalidade e muitos deles a fazer carreiras brilhantes. E, portanto, o Mário Brito é essa honra que lhe prestou e a felicidade de o mestre Zego ter passado lá em determinada altura da vida do clube. Diz ele que se arrepende de não ter passado anos antes. Mas eu creio que o mestre, como já aqui disse, passou no Gramidense, através da Carolina, mas no Miramar, com o José Manuel, com o André Teixeira no Alves de Vilhó, no feminino, também no Freixeiro com o Joaquim Brito, no Benfica, na época do Alípio, ainda quando o Benfica chegou à final e perdeu com o Inter Movistar, mais tarde viria a conquistar essa mesma final. Portanto, são tudo percursos de embaixador que o mestre Zego aqui deixou. Mestre, eu vou-lhe aqui fazer algumas perguntas, porque são curiosidades minhas. Eu já ouvi algumas histórias, mas como o mestre trabalha crianças da formação, obviamente há de ter histórias bastante interessantes, pela positiva e pela negativa. E se calhar mais pela negativa, às vezes pelas reações dos pais das crianças, que elas próprias é que toldam e cortam as pernas aos seus filhos. Eu queria que dissesse uma história feliz e uma menos feliz que tenham ocorrido na sua formação, ou seja, na formação dessa garotada que você tão bem trabalha. Olha, histórias felizes, né? A gente tem bastante. O que eu quero que os pais entendam, que o menino precisa de liberdade. O menino não pode estar num treino preso ao treino e preso olhando para o pai constantemente. Então, eu vou dizer até uma coisa assim, sincera, sem machucar. É melhor para os meninos. O menino vai ter um desenvolvimento muito maior se os pais, num treino, deixarem os meninos e sair para tomar um cafezinho. Isso. Sai para tomar um cafezinho lá, se quiser tomar uma cerveja, uma Sagres ali fora. Posso falar da Sagres? Pode. Vai lá, toma um copinho de cerveja. Veja no jogo, seja um observador do menino do alto, não seja... Deixar os miúdos ser felizes. Ser feliz, ser criança, pô. O menino já sai na escola, né, cara, na dependência dos professores olhando. E ele sai para a escola para jogar, para se divertir, e acaba muitas vezes não se divertindo, né? Eu teve um caso aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, de um senhor, tinha uma escolinha do Barcelona do lado, que só fazia técnico e não jogavam, né? Com os meninos. Então, eu via que o menino ficava com vontade de jogar, e ele vinha lá perto do meu lado, eu deixava ele jogar com os meus. Eu deixava ele jogar, eu não ia... Ele jogava ali 50 minutos, 1 hora e saía contente, né? Era até um favor que eu fazia. Eu sabia que o menino tinha qualidade. Aí o pai chegou para mim e falou assim, Zego, qual é a tua metodologia de trabalho, né? Pô, eu não estava num dia bom da Cruz, eu não estava num bom dia, aí eu falei, olha,
Ele falou além disso, eu não entendo nada desse jogo, eu joguei beisebol, mas qual é a sua metodologia de trabalho? Aí eu falei, olha, vai me desculpar, mas se o senhor me disse que não entende o jogo, então não adianta eu explicar, porque o senhor não vai entender nada. Aí eu fui para a quadra. E você sabe que o filho dele me fez um positivo assim, meio escondido? Eu gostei, ele gostou do que eu falei para o pai dele. O pai dele subindo. Porque enchia o Mas saco do muitos menino, ele, meninos. se calhar enchia o saco do menino. Olha, da Cruz, eu não vou dizer uma história, mas tem muitos meninos que deixam de chegar no alto por causa dos pais. Dos pais. Tem muitos meninos. Porque ele vem com a pressão de 12, 13, 14, chega uma hora que ele já não aguenta mais nenhum jogo. Ele não quer mais jogar. Porque a pressão do pai, desde pequenininho, ele não suporta. Ele sai do... Ele desistiu. Já fica com dor. Já fica com dor. Quantos e quantos? E aqueles outros que tiveram uma certa liberdade, que foram trabalhando também, se dedicando mais, que estavam mais atrás, chegaram lá no alto muito mais, de uma maneira muito mais forte. Eu mesmo, né? Eu não era um grande jogador com 13, 14 anos, mas eu fui persistindo. Meu pai nem ia ver meu treino, né? De vez em quando ia ver um jogo, e quando ia ver um jogo não me elogiava muito, não. Mas isso foi bom. Mestre, e agora aqui isso foi bom. Uma situação, e por falarmos em meninos, e porque trabalho a crianças dos 7 aos 12 anos, e eu acho que é perfeito até aos 12 anos esta formação base do futsal e cada vez mais importante, e nós já tivemos a oportunidade de debater isto. Eu ontem dediquei um tempo do meu dia para ouvir o Falcão, porque ele tem agora um site, uma plataforma em que ele quer no Brasil fazer um movimento em que as crianças, antes de decidirem se vão para o futsal ou se vão para o futebol de campo, façam um trabalho específico da base do futsal, que é isso que é feito. Ou seja, até aos 10, 11 anos, as crianças vão ter mais contacto com a bola, vão estar mais vezes e mais perto do golo, que isso é o que lhes traz a felicidade. Elas são obrigadas a pensar mais rápido nas situações, ou seja, lá está o fator cognitivo. A tomada de decisão delas vai ser também mais rápida. O campo é bastante mais pequeno e aqui há uma particularidade que o mestre Zé que sempre disse e sempre colocou isso naquilo que eu ouvia. As quadras de basquete, que são bem mais pequenas, eu creio que serão 30, 16, 28, por aí. O mestre pode... 14 por 24. 14 por 24. E por isso é que o Brasil tinha tanta quadra. E a bola também adaptada ao pé da criança é mais pequena. Hoje em dia é mais leve, já não é aquela bola dura. E tudo isso faz a diferença. E a criança não fica perdida num campo, mesmo que seja um futebol 7, um futebol 11. Hoje em dia, o futebol já está a iniciar com campos relevados de futebol 5. É verdade que as balizas são enormes. Um guarda-redes, coitado, ele vai se sentir perdido nessas balizas. No futsal, ele está mais enquadrado. Tem menos espaço, não é? Pode reagir. E, portanto, eu acho que isto é muito importante, o que o Zego tem trabalhado, feito ao longo da sua vida, do seu percurso de formação de mestre. O Falcão, muito inteligente, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Está a pegar, está no futsal, que foi a essência dele. Apesar dele se calhar foi um erro de casting e se calhar queria ser jogador de campo, mas percebeu quando foi ao São Paulo e ao Santos que não era, a vida dele não era mesmo aquela, tinha que ser mesmo ficar no futsal. Ele foi inteligente, que também não saiu para fora, fez um marketing especial dele. Ele estava todos os fins de semana na televisão, ele tinha toda a galera perto dele, ele concentrou tudo à volta dele. Ele foi muito inteligente. Quando nós dizemos, não, ele não teve coragem, ele não quis vir para a Europa, ele aqui nunca seria o jogador que é. Mentira, ele é monstro, verdade seja dita. E eu fico muito feliz por haver dois monstros, dois mágicos. Mais haviam de haver Ricardinho e Falcão, são diferentes. Isto para dizer que todas estas situações de um para um, do atacar e defender, estão no futsal. E cada vez mais o futebol olha para o futsal com outra responsabilidade. Eu tenho pena não haver nos debates de futebol que tanto se fazem, tanto se promovem agora, e até positivos, não tenhamos pessoas com formação da base do futsal. Um exemplo disso mesmo, e o mestre reconheceu, o Rui Rodrigues, que eu já vi que ele estava aí, ele fez um livro Treinar Futsal.
E é pessoas como estas, como o Rui, como o Zego, como o Falcão, como o Ricardo, que temos, são as tais pessoas, Zego, que temos que ir falar com os homens da FIFA, que temos que falar com as federações. Eles têm que nos olhar para nós com respeito, com pessoas que, de talento, de trabalho, de paixão, não nos podem ignorar. E é isso que eu tento reclamar e pedir, porque agora há muitos jogadores que estão a passar tanta dificuldade e andam-se a debater clínicos disto e de tudo, e estamos a esquecer que eles é que são os mágicos, eles é que são os donos do espetáculo, eles é que fazem sacrifícios, eles é que passam 4 horas a treinar. E é isso que temos que fazer. E cada vez mais a importância do futsal em toda esta estrutura, em todo este projeto, seja futsal ou futebol. Então aí as crianças têm que ser livres, não têm que estar como o mestre Zego, e eu tive esta oportunidade e peguei, eles mais valem ir tomar uma cerveja e deixarem os filhos ser felizes. E quando tiverem 11, 12 anos, estão muito bem preparados e eles próprios vão decidir o que é que querem ser. Outra coisa que começa a ser real, mestre, e que pode ser muito importante para a nossa modalidade, é o retorno de uma transferência no valor da formação pode vir para os clubes de futsal. Aí, se calhar, o futsal terá outro peso, outra importância e, se calhar, já somos mais autónomos, já não deixamos pôr o pé em cima como põe. Porque o jogador do Santos, por exemplo, que agora está no Paris Saint-Germain, a formação dele foi do Santos Futsal, mas o dinheiro das transferências nunca vai para o futsal, vai para o Santos Clube. Para passado, não sei bem, mas um jogador que está em França também, o Juninho, tem reclamado muito, tem feito um trabalho, tem demonstrado a paixão e a qualidade que o futsal traduz para esse mesmo trabalho que é feito na base, na formação dos miúdos, enquanto depois forem homens, serem mais bem preparados. E, portanto, era isto que eu queria dizer também na formação da garotada, e que o mestre tem feito isso há muitos anos. Acreditou nesse seu processo, acreditou nesse seu método. Não só no sistema, foi nos anos 80, mas naquele trabalho que veio a fazer, porque uma coisa logo inicialmente disse, não, eu trabalho com o sénior, mas eu tenho que estar de olho, é lá atrás, na garotada, que vai crescer e que quando chegar aqui já tem que estar preparada e pronta a jogar. Exatamente. Você foi muito feliz no que você falou agora. Eu olho, por exemplo, o Miramar, o Neymar, né? Isso, Neymar. O Neymar teve 4 anos, 5 anos no futsal. Aí o Santos vendeu o Miramar, né? E o clube recuperou o dinheiro. Mas o que aconteceu com o Santos? Fechou o departamento de futsal depois. Né? É um absurdo, né? Ou seja, em vez de eles se motivarem que o menino veio do futsal e que brilhou no futebol e que eles lucraram com isso, não, infelizmente eles tomaram essa atitude, né? Se pensar que deveria ser, por exemplo, o menino ficou 5 anos jogando futsal, pega uma parte desse dinheiro quando o menino vá para algum clube, outro clube, que o clube de formação recebe e dedica uma parte para o futsal. Agora, o que eu procuro fazer quando o menino é viver o lado do menino, né? Eu me lembro que no Miramar, lá o Rocha me ajudava e tal, os meninos eram pobres, tinham dificuldades, não tinham recursos. E eu me lembro que um deles, há pouco tempo me chamou, já é grande, e ele falou, Zé, você e o Rocha me ajudavam a comer um pouco melhor. O Rocha era o João Rocha? Não, o Rocha era uma pessoa que me ajudava ali, que era um supervisor, né? E ele também tinha esse carinho pelos meninos, né? E muitas vezes a gente ajudava. Então, nós como treinadores temos que viver isso, né? Eu fico tocado com o que você falou, das dificuldades que hoje estão passando os moços aí em Portugal, no Brasil. Eu imagino, né? Porque ninguém tem a coragem de falar. E, obviamente, as pessoas, o jogador que passa essa dificuldade, também não quer ser exposto a isso. Mas eu sei que neste momento, porque em toda
em toda a estrutura, seja familiar, seja social, seja financeira, todos estamos a passar dificuldades. De uma maneira ou de outra, estamos com algumas dificuldades, estamos a adaptar. Parando o jogo, parando a competição, os clubes, há clubes que não falam com o jogador, deixaram de falar com o jogador. Há jogadores que deixaram de receber. E, portanto, fala-se muito pouco disso. E, portanto, eu acho que era importante, porque precisam dessa mesma ajuda. E, se calhar, devia estarmos preocupados em fazer clínicas, e acho muito bem que se façam, e que falem e que debatem, mas temos que olhar que um dos grandes, que se calhar o que mais contribui, é o jogador. Olha, da Cruz, você foi muito feliz, porque ninguém fala disso, né? Ninguém fala desse... Alguém tem que dar a cara e tem que dar voz a isso. Eu não defendo jogadores, eu gosto de jogadores, eu tenho simpatia, eu tenho amizade, eu tenho paixão pelo jogo, pelo futsal. E, portanto, achei bem, porque com o Zego eu podia ter esse tipo de conversa, e então achei interessante colocar este tema também, falando entre outros e muitos que temos aqui falado, e que será essencial no futuro outras pessoas poderem abordar desta forma também, mas se calhar temos que nos tocar, podemos estar distraídos, podemos estar muito focados noutras coisas, mas a verdade é que as federações, os clubes, os próprios governos, são modalidades amadoras, são modalidades mais pequenas, mas são modalidades que já trouxeram, no nosso caso, eu vou falar de causa, Portugal é campeão da Europa de futsal. É uma grande responsabilidade. De certeza que a UEFA contribui muito para os cofres da Federação Portuguesa de Futebol. Não quero imputar essa responsabilidade só à Federação, já disse. Os próprios jogadores têm que ser unidos, têm que se unir, têm que partilhar, têm que expor as dificuldades, porque há clubes mais honestos, menos honestos, há clubes que também têm dificuldades eles próprios, têm que ser sérios, têm que ser leais, porque só assim é que conseguimos todos crescer e só todos juntos é que conseguimos ajudar. Está aqui o André Lima também a mandar um grande abraço ao Zego e, portanto... Abração, André. Olha, está aqui perfeito, porque é isto mesmo. Sem os jogadores não existe espetáculo. Sem os jogadores não existe esse espetáculo. Não existe essa essência. Não existe essa magia. E, portanto, é super interessante podermos abordar numa fase difícil e complicada. Já disse, uma crise sanitária, uma crise económica, em que parou tudo. E está tudo preocupado. Quando é que regressa ao futsal? Quando é que há... entrevistas nas rádios, nas televisões, quando é que o jogador A se junta com o jogador B do Futebol 11, quando é que... E temos que olhar que são poucos os que têm plano A, são poucos. E se calhar os que têm o plano A são os que estão mais focados e mais preocupados que os que não estão no plano B. Porque... E é uma tarefa de todos, né, da Cruz? Ou seja, de todos nós. Aqueles que podem minimizar, né? Minimizar o sofrimento Eu fico pensando nessa meninada casada, com filhos, né? Que aí deixaram de receber seu salário e tudo mais. E você foi muito feliz no que você falou. O pessoal está esquecendo disso, né? Não se comenta isso. Parece que está todo mundo passeando, né? Está todo mundo em casa passeando, e não estamos passeando. Eu peguei nestas lives com pessoas importantes, com pessoas que me acrescentam, com os jogadores, porque eu acho que os jogadores são os mais importantes. Eu fico triste quando o jogador quer e há uma estrutura que não deixa o jogador falar, ou pelo menos privar uma conversa super normal e natural. Eu dou-te parabéns àqueles que são autónomos e que também me permitem que eu traga conhecimento, que eu acrescente valor, que eu pegue em temas interessantes, que mostre o outro lado do jogo, o outro lado da quadra, o outro lado da pessoa. Muitos vou trazer aqui. Vou trazer o Rafael Rato. É uma pessoa que não fala muito. É um campeão do mundo. É um campeão da Liga Espanhola. É um jogador de uma vasta experiência. É uma pessoa que nos pode passar muitos ensinamentos. É um cara tranquilo. É um jogador soberbo. Está agora numa equipa a fazer um trabalho fantástico. E são essas que nos
podem acrescentar sempre mais valor. Tive aqui a Pisco, uma jogadora do feminino, faz sacrifícios, tem a vida pessoal, a vida profissional, abdicou para estar em estágios na seleção, com o maior prazer e amor, e quando se pergunta qual foi o teu momento mais feliz, foi precisamente quando jogou pela seleção. Portanto, isso é fantástico. O André Lima é um campeão da Europa como treinador. É verdade que era muito ainda jovem como treinador, mas conseguiu vencer as competições todas nacionais. Teve que ir à procura de uma vida melhor a milhares de quilómetros de distância, está até hoje lá há 9 anos. É lá que ele é feliz. Trazer todas essas experiências e vivências. Trazer o Nito, que em Portugal não pôde continuar a fazer aquilo que mais gostava, que era jogar por dificuldades da vida que lhe passaram. Se calhar ele teve esse propósito de não se comportar. Diga. Eu vou até dar uma sugestão. Traz o Pedro Costa. Eu traria o Pedro Costa como eu traria o Pedro Costa eu traria o Pedro Costa com o maior amor e carinho. Eu tenho uma história de ligação com o Pedro Costa, só que em determinado momento da nossa vida as coisas nem sempre correm como todos imaginamos. O Pedro Costa é da minha família. Ele não o reconhece como tal. Houve particularidades da vida pessoal que nos afastaram e eu continuo a ter um carinho enorme para o Pedro. O Pedro não se tem portado devidamente comigo, prejudicou-me, mas eu perdoo isso tudo e não trago mágoa nesse sentimento. E, portanto, continuo com esta minha grande paixão, porque eu acompanhei o Pedro mais de 20 anos. Mas o mestre fez bem em tocar nesse tema, porque ninguém toca também. O Pedro, eu digo Pedro porque ele me colocou um tema aqui que ele tem que fazer o curso, né, de treinador para poder trabalhar como treinador. E eu não entendo isso, né? Ele é uma pessoa que já trabalhou ali com sucesso no Japão. Sim, claro. Não entendo por que ele tem que fazer esse curso, porque pode fazer o curso, mas que permitam ele de trabalhar como treinador, né? Sim, porque, por exemplo, ele me disse que ele vai fazer o curso, mas que não tem número suficiente, então ele não pôde fazer, nem podia, ele teve que voltar a jogar, né? Sim, claro. Eu compreendo. Então, eu acho que, por exemplo, certas pessoas, você não precisa ser tão exigentes, né? Já demonstrou a sua capacidade, né? Eu acho que tem outros casos, além do Pedro, assim. Uma pessoa que tem uma trajetória numa seleção portuguesa, quando ele vai tirar um curso, ele recebe a autorização antes, né? Pelo passado que ele teve, né? Enfim, mas é isso que eu penso, né? Mas fico contente que você tocou nesse aspecto dos jogadores, porque eles estão passando um momento crítico, né? Nós que temos mais idade, conseguimos já ter um pouco mais de tranquilidade, mas eles... Sim, financeira. E ter um porto seguro, não é? E há jogadores que sabemos que não estão nem pouco, mais ou menos, perto da casa, do país, da cidade. E, portanto, Zé, vou aqui fazer uma pergunta, também porque já estamos com 1h30, mais ou menos, mas agradável e super interessante. E eu espero para todos que estejam presentes que isto seja útil também, o debate, a opinião. Eu queria lhe perguntar quais foram os treinadores, enquanto jogador ou enquanto você se dedicou na observação, quais foram os treinadores da sua referência que se espelhou neles, em que bebeu informação nesta sua caminhada? Queria que nos identificasse um ou vários. Bom, o primeiro treinador sempre é um treinador especial, né? Eu tive o primeiro porque ele te dá a oportunidade. Então, eu tive um senhor que me deu a oportunidade a mim e a outros meninos que não eram tão bons, né? Que ele teve paciência em dedicar mais tempo, 1 hora do trabalho dele, para aqueles meninos que queriam se divertir, que não eram tão bons. Então, eu diria que o nome dele era Pastor, era um senhor, um educador nato, né? E uma pessoa de um coração enorme. E depois eu tive tantos, né? Como jogador eu tive o seu Paulinho, o seu Nelson, o Marcos Barbosa no Palmeiras, que faleceu também. Depois,
Depois como treinador, eu gostava de muitos, né? Eu comecei como treinador, eu me espelhei em alguns, tinha o Renato Toni, tinha o Marcos Barbosa, que já tinha sido meu treinador, que ainda estava treinando. E atualmente? E E atualmente? atualmente eu gosto muito do Jesus Velasco, principalmente pela humildade dele, né? Eu às vezes não entendo um pouco o mundo atual nesse aspecto, né? Por exemplo, quando veio uma menina, veio o Marcos Sorato ali, quando eu estava treinando as meninas em Criciúma, eu falava, Marcos, treina aí as meninas. As meninas ficavam contentes, né? Claro. E o Jesus Velasco sempre me deu essa liberdade. Ele me chamou lá na Itália, Zeco, você pode vir uma vez por semana aqui em Prato e tal, você me ajuda aqui com os meninos? E uma vez por semana, toda quarta-feira eu ia lá com ele ajudá-lo. Existe muito medo hoje em dia, né? A pessoa perdeu um emprego, alguém... E é o contrário. E aí a pessoa deixa de aprender, os treinadores deixam de aprender, porque são muito fechados, são muito medrosos e a pessoa não melhora, né? Como treinador. E vai para a quadra. Vai para a quadra. E em Portugal identifica-se ou gosta de algum ou acha que algum lhe pisca o olho daquilo que conhece. Olha, em Portugal, esqueci, o Joaquim Brito me deu toda a liberdade, né? De trabalhar. Jorge Brás, por exemplo. O Mário, o Joaquim Brito. Atualmente eu gosto muito do time do Sport, hein? Nuno Dias. É o time que eu mais gosto no mundo, que eu gosto de ver mais, é o time que eu mais gosto de ver jogar. 3-1, 4-0, 4 em linha, exatamente. 5-4, cobertura, fantástico. Exatamente. Concordo. É o time de Maio e o Benfica está chegando perto também, se não chegou, né? Mas estava chegando do lado aí, foi até o último campeão. E deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém, Naquela época... O Joel também é um treinador com verdade, vasto conhecimento. O tempo lá do Jornal da Manhã. O treinador lá do Jornal da Manhã. Do Correio da Manhã? Esqueci. Era um senhor ali da época da Fifusa. Ok. Mas era treinador dele. Era treinador daquela época de... O João? O Manta? Foi lá, jogamos a final lá em Raim. E ele estava lá, esqueci o nome dele. Foi em Espanha. Foi na Espanha. Então era o Luís Manta, quase certeza que era o Luís Manta. Exatamente, eu gostava também. Olha, nem a propósito, eu tenho aqui essa pergunta para si. Nem a propósito, ainda bem que me fez isso. Porque o Manta, aqui há uns tempos, escreveu qualquer coisa desse género, que o 4 em linha, o 4-0 do Zego, tinha sido muito bem interpretado pela equipa do Miramar. E a minha pergunta é se o Zego acha que foi só essa mesma equipa que bebeu essa mesma informação e a soube interpretar ainda melhor. Se concorda com o Luís Manta? Eu concordo, porque o Beto veio, né? O Beto esteve comigo 2 anos e o Beto introduziu praticamente na prática o 4 em linha ali no Porto, em Portugal. E então eu acredito que isso ajudou muito a que outros treinadores também visualizassem o jogo e também procurassem fazer. Há que se entender, só uma coisa da Cruz, para não passar desapercebido, que eu faço a movimentação, mas passou o meio de quadra, geralmente eu deixo tudo com os meninos, com os rapazes. Passou o meio de quadra, se quer colocar um pivô, vai, se quer colocar 2. Teve até o último... uma coisa que eu comentei com o Ricardinho, que eu gosto quando o jogo está meio complicado, que ele vai lá de pivô. Porque ele sabe muito bem proteger. Tira o becão, tira o pivô de lá e vai ele. Eu fazia muito isso como jogador.
certíssimo. Essa troca, essa variação, porque ele quando recebe a bola lá, é um Deus nos acuda para o adversário, né? De costa, de frente, no 1 contra 1, então, Ainda bem que até falou como, eu acho que eu comentei isso com ele. Ainda bem que falou desse aspecto do Nuno Dias, do Jorge Brás, do Joel, Jorge. porque eu creio que o mestre tem um reconhecimento por Portugal, por todas as conquistas, por mérito próprio, e gostava que nos dissesse o que é que aconteceu para termos este melhor jogo agora. É verdade que se vive com duas equipas de topo, em que têm... E agora o Joel também já utiliza mais o 3-1 que não utilizava. A imagem do Nuno Dias, 3-1, 4-0, 2-2, 5-4, coberturas, guarda-redes a fazer coberturas fora da área, que é aquilo que se reclama, que nós podíamos meter essa lei ou essa regra e de alguma forma condicionar, e o jogador que é criativo no 1 para 1 decidir e atirar na baliza. E portanto gostava de perceber o que é que valorizou o jogo de Portugal, o que é que aconteceu por mérito próprio. Encostámos um bocadinho à Espanha, eu diria que até ultrapassámos a Espanha pelo lado esquerdo e nem abrimos pisca. Olha, tanto Portugal, né, que agora está num nível bem alto, né, mas quantos clubes portugueses médios? Porque depois do Freixeiro, eu não sei se algum outro clube foi campeão em Portugal. Campeão não. Acredita ganhou na base. Na taça só. Acreditem na base. Gastem um pouquinho do dinheiro que eu gasto no time adulto e leva para a base. E faça a meninada jogar bastante. Olhos de lupa, que aí vai equiparar também ao Benfica e ao Sport. E está faltando um pouquinho disso, hein? Está faltando um pouquinho disso aí. Naquele clube onde o Zico teve a dar a clínica com o Javi Limones, eles têm uma grande aposta no jogador de formação. Eles também próprios estão a fazer formação no género, tanto masculino e feminino, mas estão a ir captar e a contratar jogadores jovens da formação de outros clubes fortes e estão a apetrechar a equipa A e B a municiar só com jovens da formação e estão a fazer um trabalho, eu diria, daqui. Veremos se mais tarde não terá frutos. Que bom, hein? Que bom. Que outros clubes façam isso também, pô. Porque quando você chega na metade do caminho, ou você sonha ali chegar na frente junto com os outros, ou você para e vai caindo depois, até descender. Você chegou no meio, você não pode dar a volta atrás. Você não pode falar, não, ganhamos em quarto lugar, quinto lugar, tá bom nada. Né? Tá bom nesse ano, mas o ano que vem vamos tentar encostar. Exatamente. Não pode chegar no meio do caminho, alguns clubes aí, e chegava lá, não, nós fomos ter quarto lugar, tá bom, quinto lugar, tá bom. Tá bom agora, mas para adiante tem que sonhar longe. Sonha longe, aí você para sexto, de sexto para sétimo, de sétimo para noveno, e aí não vai. Tem que acreditar e sonhar longe. E chega, hein? E chega. Garanto para você que chega. Não demora muito, não. Zé, tenho aqui uma pergunta para o mestre. Por onde o futsal pode evoluir? Olha, o futsal é aquilo lá. Nós temos que chegar na FIFA em bloco e dizer: organizem campeonatos de garotos. E falem duro, falem firme. Não faz lá como um pedido, não quero, porque senão nós vamos complicar aqui. E de repente nós saímos também daqui. Tem que chegar duro, porque eles precisam desse país. Então chegaram duro. Não é só simplesmente falar que tem futsal em 160 países e você vai ver na prática categorias de campeonatos na base, tem 7 ou 8. Então, é a primeira coisa, que a gente tem que obrigar a FIFA a fazer isso. Agora, o tema olímpico é um tema complicado, porque afinal, o Comitê Olímpico está brigado com a FIFA, então, de anos e anos. Então, é melhor a gente ir devagarinho nessa coisa, massificar o jogo. Massificou o jogo,
aí é diferente. Aí nosso esporte vai ganhar força, vai ter mais patrocinadores, o menino gasta tênis, gasta calção, né? Gasta bola, uma série de coisas vai vir depois, né? Eu queria colocar uma coisa, da Cruz, não sei se nós vamos ter tempo, Bora. que aconteceu comigo em Portugal. A primeira coisa que eu fui visitar a terra dos meus avós, em Trás-os-Montes, a aldeia que ele nasceu, eu fui com um amigo português, que morou muito tempo aqui no Brasil, que fez um pezinho meio dele, voltou, e eu estava na casa dele quando eu fui para Portugal. Ninguém me convidou, eu fui para Portugal. Eu queria ir lá. E aí eu fui pegar uma estrada, aquela estrada sinuosa que tem atrás dos montes, né? E nós saímos, tinha um gelo, né? Água-neve. Sim. E nós deslizamos e só tinha uma árvore para a gente não ir no precipício. Nós descemos e batemos de frente para a árvore. E fomos saindo devagarzinho, subindo o monte. Senão a gente ia parar lá embaixo, né? 100 metros ali. Aí depois eu voltei com o André para ver a aldeia do meu avô. Do seu avô, os parentes, das origens. Os parentes não estavam lá. Você sabe que eu entrei no cemitério e fui direto para a tumba dos meus parentes ali, onde estão enterrados todos os meus parentes, e vi meu primo, que era o primo do meu avô, que era a cara dele. Eu fui direto. Eles pensavam que eu tinha ido antes lá, e eu nunca tinha ido. Eu falei, vem aqui, me segue. E nunca tinha ido lá, da Cruz. E cheguei lá. Mestre. Ou seja, que deu tudo certo. Ainda bem que a árvore estava lá. Eu conheço Portugal de les a les, felizmente. Mestre, sabe com quem é que eu vou estar hoje aqui num programa do Web Futsal do Brasil? Com o Mussalem, o Paulo Mussalem, com o Gilberto Santos, com o Flavinho, que deve conhecer, com o Marcelo Rodrigues e com o Bocão. Poxa vida, hein? Que prazer, hein? Okay? Eu posso entrar aqui? Dá para entrar aqui, por aqui ou não? Dá no YouTube. Está no canal do YouTube. Eu passo para o mestre, se quiser acompanhar. Mestre, antes de me despedir de si, que é sempre um prazer e um orgulho, relembrar que o mestre tem 17 rúbricas no Futsal 5x5, colabora com muito prazer e muito gosto, do qual eu me sinto muito lisonjeado. Quem quiser pode ler, e a cada 15 dias está lá uma rúbrica, uma crónica assinada pelo mestre Zé. Está bem, prometo, hein? Queria também aqui dizer-lhe algumas coisas. Se o Gramidense, o Miramar, o Freixeiro, o Alvilhó e o Benfica o marcaram enquanto passagem por esses clubes ou com essas pessoas, saber quem o marcou, se o marcaram, de que forma o marcaram. Olha, todos eles, hein? Todos eles. Você sabe que os meninos a gente nunca esquece, os presidentes, os diretores, a gente nunca esquece. O Avilhó treinava tarde da noite, né? O Freixeiro, uma passagem lindíssima, né? Com o Mário Brito, com o Joaquim. O Miramar, com o Zé Manuel. O Benfica com o engenheiro, né? Sim. Engenheiro. Deixe-me dizer, grande responsável por tudo o que aconteceu de bom no futsal. Foi ele que revolucionou, bem ou mal, foi ele que inflacionou aquilo que alguns jogadores hoje podem oferir e que muitos outros no passado oferiram ao fim do mês que jogavam. Merecido. Mas foi ele que construiu uma equipa, foi ele que colocou a ilusão na cabeça daqueles mesmos jogadores e treinadores. Foi ele que foi se apetrechar das ferramentas inclusive convidando o Zego para vir cá passar ensinamentos. Foi ele que disse, eu vou fazer o Sport Lisboa Benfica campeão europeu. Verdade que em 2010, em 25 de Abril, ele não estava lá, mas conseguiu. É verdade, é verdade. E ele tinha uma visão, ele conhecia um jogador bom, né? Ele conhecia um jogador de nível rapidamente, né? Ele tinha um olho clínico. Vou-lhe dizer uma história que no outro dia partilhei com o Vander. Sabe quem é o Vander Carioca? O Vander Carioca, ele é de pais portugueses.
Ele é do Rio e é de pais portugueses. Terminou a carreira no Corinthians, acho que ainda está no sub-20. E eu sabia que ele tinha assinado pelo Benfica. Precisamente o Luís Moreira queria construir uma equipa para ser campeão da Europa. Só que na altura ele olhou para o Benfica e disse: Benfica não tem créditos, uma equipa que ninguém conhece. E é verdade. E se hoje é reconhecidamente, não é só, mas também porque o engenheiro construiu uma equipa para chegar ao topo. E, portanto, o Wander hoje diz que estou mais arrependido de ter depois rompido o contrato e ter dito não quando já tinha assinado. E era uma história, porque o Wander esteve muito perto de jogar no Sport Lisboa e Benfica, o Wander Carioca. Pois é, poxa, ainda que o futsal do Benfica não era tão forte, não sei. Porque tinha iniciado, tinha poucas épocas. E ele não... A camisa do Benfica pesa, hein? Eu iria. Isso mesmo. Eu iria, porque é uma oportunidade na vida que a gente que não vai aparecer todo dia, né? Deixe-me só aqui colocar esta questão do João Tiago. Ele diz: não acha que na base devia ser proibido o lançamento do goleiro ser feito diretamente para a meia quadra de ataque? É a mesma coisa de que o 5-4. Eu também acho que não devia. Também acho que na base teria que ter proibida. E também aquele detalhe de a gente tirar a devolução do goleiro do seu próprio jogador. Isso vai ajudar muito. Agora, na base... condicionar. Na base isso, e não deixar que jogue em quadra de 20 por 40. Quadra de 20 por 40, com meninos de 8, 9, 10 anos, vira futebol society, vira futebol 7. Ok. Né? Tem que jogar em quadra pequena, menor, e com um regulamento especial, como é o basquete norte-americano. Basquete norte-americano, para garotos, tem um regulamento diferente. Tem um regulamento completamente diferente, adaptado aos meninos. Mestre, para 5 minutos, creio que fechamos isto. Aqui, em beleza. Numa pequena frase, descreva-me estas pessoas que eu lhe vou dizer. Carolina. Uma professora, né? Uma amiga professora. Ricardinho. Um virtuoso. Ok. Na sua profissão. Se não se importa, eu vou aqui deste mesmo livro, que nós somos cúmplices dele ter acontecido, e que o Zego deu origem a este mesmo nome, é que a magia acontece onde há dedicação, porque escreveu e fechou, quando escreveu as breves palavras para este mesmo livro em que eu coordenei, do Ricardinho. Vou aqui ler um dos parágrafos que o mestre escreveu ao Ricardinho. Quando o tempo passar e o grande símbolo desse nosso desporto parar, atrevo-me a pedir ao Ricardinho uma coisa. Dedique uma parte do seu tempo diário para treinar e ajudar aqueles que não têm recursos e possibilidades de ter um professor. Ponha sempre Jesus e seu exemplo adiante de seus passos. Muitas felicidades, Ricardinho. A maior qualidade de um jogador é o treino contínuo, que lhe permite a visão de todo, de inovar, de criar futsal. A magia acontece onde há dedicação. E isto é perfeito. Oxe. É lindo. Melhor que isto, Obrigado. não existe. Obrigado. A família, numa palavra. É o alicerce, né? É onde te escora. Principalmente em momentos atuais, né? Os amigos. Aqueles que a vida lhe deu. Valem ouro. São pessoas que, quando estão perto de você, você se sente reconfortado. Não lhe vou dizer Ricardinho e Falcão, vou-lhe dizer um jogador que você só podia escolher um para o colocar lá no pedestal. Qual seria o jogador da sua eleição? Olha, eu vou dizer uma coisa. Aquele jogador, aquele menino desconhecido, que adora jogar e que eu consegui melhorá-lo e ele se sente fazê-lo mais feliz, se sentir útil. Então, são esses meninos que
que tocam o coração da gente. E que o realizam. Mestre, É. foi um grato prazer tê-lo aqui. Já tivemos várias vezes, nunca é demais, mas eu posso dizer que o mestre, que a sua vida foi o futsal. Eu acho que sim, viu? Eu tenho certeza disso. Principalmente as pessoas no mundo, né? São as pessoas que fazem os lugares mais bonitos. Você pode estar na França, você vai lá no Torre Eiffel, vai lá no Arco do Triunfo, mas se você não falar um francês, com nenhum francês, você não entrar num boteco e tomar um vinho com eles, você não conhece o país e não conhece a cidade. Você não pertence àquela cidade. Tem que E experienciar. pertencer àquela cidade é pertencer ao povo da sua cidade. Olhe, estou-lhe grato, muito obrigado. Sempre que nos for possível, vamos nos comunicar e de certeza que futuramente havemos de fazer mais lives com outros temas e para falar da nossa querida modalidade fantástica, que ela é imparável. Muito, muito obrigado, Zé. Olha, um grande abraço. A gente vai escrevendo para você no 5 contra 5. Foi uma alegria imensa rever aqui um pessoal. Eu não posso, hoje em dia, não posso nem dar um abraço, né? Mas vai pelo vídeo, né? Então, um abraço aqui pelo vídeo, né? Então, um grande abraço, foi um prazer imenso estar falando e a gente está sempre à disposição. Abração. E não nos podemos esquecer que o jogador é quem traz a essência e o espetáculo desta nossa querida modalidade. E há muitos que a esta hora estão a passar grandes dificuldades. Parabéns a eles, felicidades a eles. Força, gente, força. Tá? Um abraço. Abração. Até logo. Foram quase 2 horas no Futsal Talks. Um prazer enorme ter um maior mestre guru do futsal mundial, que continua a espalhar a sua sabedoria, a sua experiência, a sua vivência pelos 5 continentes, os 4 cantos do mundo, mais de 20 países. Atualmente encontra-se nos Estados Unidos, agora no Brasil, face a esta pandemia. Amanhã teremos outro convidado, grande, ilustre convidado, diria, campeão do mundo, campeão da Liga Espanhola, um excelente jogador, não há palavras, adjetivos para o qualificar. Rafael Rato, amanhã aqui no Futsal Talks, no Instagram do Rui da Cruz. A todos um bem-aja, boa tarde. Quem quiser acompanhar, vou estar agora no app Futsal para o Brasil, Canal Brasil, com Marcelo Rodrigues, Bocão, Flavinho, Gilberto e Paulo Mussalem, grande treinador. Vamos todos falar daquilo que gostamos e debater. Futsal.